Presta Fazer atenção uma aqui, glória a Al. Deus. Nós temos vindo de várias ministrações falando a respeito do propósito eterno de Deus para cada um de nós, daquilo que Deus espera de mim e de você, do posicionamento que Deus espera de nós, para que o propósito eterno dele se cumpra na vida de cada um de nós. Nós temos aí, durante todos esses dias, não só nos cultos de celebração, mas também tem acontecido isso nas células, e também é o que nós temos mais ministrado esses dias nos cursos que nós temos no trilho de treinamento. Terminamos ceifeiros, e os irmãos que estão envolvidos em maturidade CTL têm observado que esse tem sido o caminho de ensinar cada membro a viver uma vida vitoriosa aqui na terra, uma vida de vencedor, uma vida de alguém que Deus chamou para reinar em vida. E nós sabemos, irmãos, que os dias são maus. Os dias, a cada dia, tem se tornado mais difícil você viver nesse mundo, porque o certo agora virou errado. A mentira virou verdade, a verdade se tornou a mentira agora. Você não pode mais, eu estava comentando com, não sei quem foi, qual irmão que foi, que durante o período de carnaval, teve a Igreja Assembleia de Deus, ela fez um movimento lá no carnaval e chamou um pregador americano. Quem viu isso nas redes sociais? E aí, esse pregador americano teve a coragem de falar o que os brasileiros não estão podendo falar, porque a mídia está escravizando, a mídia está manipulando. E aí o que esse pregador estava pregando a respeito de quê? Do que é pecado, homossexualismo, lesbianismo e tudo, e falando sobre algumas pessoas que, devido à sua prática, elas têm já um lugar reservado no inferno. Irmãos, isso criou um reboliço nas redes sociais, que agora todo mundo quer processar esse pastor, mas como ele é americano, ele já foi embora. Agora eu fico imaginando, se fosse o pastor brasileiro, o que ia acontecer? STF já ia decretar prisão, que hoje é assim. Você não pode mais falar a verdade. A verdade agora ofende. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Que o homem diz? Não, que a palavra de Deus diz. Essa é a palavra que liberta. Essa é a palavra que cura. Essa é a palavra que salva. Essa é a palavra que restaura. E nós, como igreja, nós não podemos o quê? Nos permitir ser conduzido pelo que o mundo diz que é verdade, mas sim pelo que a palavra de Deus diz que é verdade. E a semana passada eu ministrei a respeito de o que é trabalhar em unidade, viver uma vida de unidade como igreja. E a maioria dos irmãos eu vi nos grupos de célula, tudo, fazendo esse movimento, trabalhando essa questão do corpo. Eu enviei lá no grupo de líderes um material que eu vou comprar, esse material que eu quero implantar nas células, que é uma célula forte. Tem vários projetos, várias coisas a serem feitas lá, porque nós precisamos dar uma resposta ao inferno. Porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Mas quando é, pastor, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja? Quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja entender quem ela é aqui na terra. Que nós, irmãos, nós não somos qualquer um. Olha para o irmão para o seu lado e fala: você não é qualquer um, não. Fala: você é filho de Deus. Fala: você tem uma identidade.
Você tem sobre a sua vida. Olhe para ele e fala: você tem sobre a sua vida poder e autoridade dos céus. Mas presta atenção. Isso aí não foi liberado para você ficar sentado olhando e observando, não. Foi para você pregar o evangelho do reino da graça. O evangelho da graça e do reino de Deus. E quando eu e você, quando nós entendemos isso, irmãos, nós não conseguimos ficar parados. Não tem como ficar parado. É interessante. Eu estava dando aquele exemplo de unidade. E aí os irmãos podem observar, eu dei até esse exemplo de um acidente, né, de ônibus. Mas os irmãos vê lá o pastor Ezequiel, lá em São Sebastião. Era um monte de gente juntos. Mas quando surgiu a necessidade, houve uma unidade ali. Todo mundo começou a trabalhar em prol de uma necessidade urgente de uma população. E a igreja está trabalhando firme nisso. Forte mesmo, nós como videira. E temos liberado muitos recursos para lá, para ajudar as pessoas. E glória a Deus, o governador entrou nisso também, então vai ser bem mais fácil. Mas você pode ver que quando há uma necessidade, vem a unidade para suprir aquela necessidade. E é isso que a igreja tem que entender. Então, irmãos, eu estava ali, eu estou acostumando ficar lá fora no final, no início do culto. Primeiro para ver os irmãos chegam atrasados, que o culto começa antes das 18 também. Para recepcionar os visitantes também. E para ter um tempinho de oração ali. Porque eu fico olhando, falo, meu Deus, se eu ter coisa maior para a gente, Deus. Se eu ter um lugar melhor para a igreja se reunir. O Senhor vai preparar esse lugar melhor, porque eu creio que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E eu creio que Deus vai enviar tantas pessoas para agregar a nós como igreja, que, irmãos, vai ser assustador o que Deus vai fazer no nosso meio. E sabe que você tem que se alegrar? Que você faz parte disso. Que você, digamos assim, que é a primazia de tudo isso que Deus vai fazer. Aqui nesse lugar. Então, eu quero declarar algo aqui sobre a igreja. A igreja Videira Varginha vai ficar conhecida em toda São Paulo para a glória de Deus. Vai ficar conhecida, irmãos. Vocês podem contar, isso é questão de tempo. Nós seremos conhecidos como uma igreja forte, uma igreja que flui no poder de Deus, uma igreja que vive os princípios da palavra de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Fala para o irmão que está dizendo, eu me alegro porque você está aqui no início. Porque, irmãos, porque eu estou aproveitando esse momento lá fora? Porque vai chegar uma hora que nós vamos crescer, eu não vou ter tempo mais para isso. Que eu vou estar preocupado com outras coisas. Questão de organização, de palavra, de tudo que vai acontecer aqui. Porque isso é natural de uma igreja quando ela se torna forte em um lugar. Que pode dizer glória a Deus. E antes de entrar aqui na palavra, eu tenho falado isso em todos os cultos, mas eu quero reforçar isso. As células, irmãos, é lugar de manifestação do poder de Deus. O meu desejo como pastor aqui é que todo culto venha ter grandes testemunhos da manifestação do poder de Deus nas células. De pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas sendo completamente transformadas pelo poder de Deus. Eu verei grandes testemunhos através das células aqui no curso de celebração. Quem pode dizer glória a Deus? Quem teria um testemunho para dar hoje? Isso quer dizer o quê, Dona G? Eu vou começar a fazer isso no culto, irmãos.
Porque nós temos que fluir na manifestação do poder, na vida de Deus e nos testemunhos. A Bíblia diz que os testemunhos hão de acompanhar os que creem. Cá, dona G, só por aqui. Vai ser grande. A paz, irmãos. Há muito tempo atrás eu já congregava nessa igreja, né? Tive ótimas... Ai, estou até emocionada, né? Tive bons momentos aqui, aí me afastei na época da pandemia. Aí depois tinha célula também, mas não consegui fazer depois da pandemia, né? E fiquei em casa, assim, com o coração na mão, porque eu sempre vinha aqui, tudo. E isso estava me fazendo falta. Aí quando eu decidi vir, aconteceu do meu marido ter um AVC. Aí que eu não pude vir mesmo, né, irmãos? Mas pela honra e a glória de Deus, eu orando em casa, pedindo a Deus, até comentei com o pastor que ele ficou com o lado direito paralisado, mas aí eu dizia assim, Senhor, como o Senhor entrou naquele vale dos ossos secos, deu vida, deu o sopro de vida ali naqueles ossos, o Senhor vai fazer na vida do meu esposo. Uma pessoa que teve 2 infartos, um demorou quase 3 minutos e voltou. Aí eu orando, eu ia no hospital, minhas sobrinhas, minhas irmãs iam, falavam assim. Eu falei, não, um dia eu recebi uma promessa de Deus que ele diz que eu e a minha família ainda serviríamos o Senhor. E eu cria naquilo, irmãos, eu ia ver ele, eu vi ele, estava assim, mas eu cria naquela palavra, eu nunca desanimei, porque eu sabia que o Senhor ia cumprir. E hoje, pela honra e a glória de Deus, ele está em casa, já está... que o médico disse que ele não ia andar, que ele não ia sustentar o tronco. Hoje ele senta, ele já desce escada, sobe a escada de onde eu moro. Então, eu quero dizer aos irmãos que confiar em Deus é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida. Não tem preço nenhum que tem na nossa vida se não for Deus. Não tem riqueza nenhuma. Porque eu tenho uma riqueza sim na minha vida, que é a glória de Deus. Amém, irmãos? E também tem da minha irmã que teve uma operação assim, relâmpago assim, veio de uma viagem no domingo, na segunda foi parar no hospital. Não, no domingo mesmo à noite, foi parar no hospital. Estava com no intestino uma veia obstruída, aí teve que fazer a cirurgia, fez a cirurgia, gente clamando, orando, terça-feira ou quarta já está de alta. Amém? Aleluia. Olha, e ela morava lá no centro, agora está morando aqui no Willa e está participando das células e dos cultos agora para a glória de Deus. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Queria que você abrisse a Bíblia lá em livro de Atos, capítulo 11. Projeta aí, por favor, Atos 11, a partir do versículo 19. Ok. A Bíblia diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeava com a morte de Estevão. Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Pode continuar. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando
e vendo a graça de Deus, fala, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E os fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e de Saulo. Quem pode dizer glória a Deus? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, mais cortante, meu Deus, do que a faca de dois gumes, que venha despertar a tua igreja, para que sejamos uma igreja forte aqui nesse lugar, e que o teu poder venha se manifestar através da vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? O que eu quero falar de uma forma breve aqui para os irmãos é sobre o que nós precisamos entender e ser, que é o quê? Ser uma igreja forte. Então, qual é o estilo de igreja que nós estamos apoiados? É o estilo de igreja da igreja primitiva, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que a Bíblia diz que eles se reuniam nos grandes cenáculos, nos grandes anfiteatros, mas que quando eles saíam de lá, de casa em casa, na comunhão, na oração, no partir do pão, a Bíblia diz que havia tanta comunhão, tanta unidade com aquele povo, que a cada dia era acrescentado aqueles que eram salvos. Então, irmãos, tem um objetivo. A pregação do Evangelho é o quê? Salvar aquele que está perdido. E a igreja primitiva, ela tinha essa urgência. Batia no coração de cada membro da igreja a urgência da pregação do Evangelho. Então, por quê? Porque para eles, a qualquer momento, Jesus poderia voltar. A qualquer momento, ou Jesus poderia voltar, ou eles poderiam estar com o Senhor. E aí, a cada dia, o que eles faziam? Eles faziam tudo o que faziam como se fosse a última coisa que estava feito, porque havia um grito ali no coração deles. Eles se alegravam, porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo no Senhor ia haver uma grande recompensa. Jesus iria voltar para buscar a igreja. Quem ainda sonha com isso? Quem almeja isso? Porque isso é uma realidade. Qual é o problema? É quando eu e você não entende que um dia Jesus voltará. Inclusive, a semana que vem, nós vamos fazer a nossa grande ceia, a Santa Ceia do Senhor, que toda vez que nós participamos da ceia, nós anunciamos que Ele morreu, ressuscitou, mas Ele virá buscar a sua igreja. E aí, uma igreja forte, que é essa parte da história, que é a igreja, o crescimento da igreja, o desenvolver de uma igreja crescente e prevalecente. Uma igreja forte, ela é formada de membros que faz o quê? Que elas olham problemas como oportunidade de crescimento. Fala para o irmão que está falando, irmão, como é que você enxerga os problemas? Porque tem muitos irmãos que quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma adversidade, que a hora dela dar a resposta certa, ela para.
ela não vem mais para a igreja, ela fala que não dá mais conta de permanecer como cristão, ela acha que é pesado demais, mas não, esses crentes aqui, quando vieram o problema, quando vieram a pressão, as pressões, quando vieram as dificuldades, eles não olharam para ela. Mas eles olharam de uma forma diferente, eles olharam com uma oportunidade de pregar mais ainda o evangelho da graça de Deus. Olha o que está escrito lá no versículo 19 e 20, desse mesmo capítulo 11, 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeava com a morte de Estevão. Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Olha que cenário! Esse povo que estava sendo disperso aqui dessa igreja, era um povo que tinha presenciado a morte de Estevão. Estevão tinha sido apedrejado pelos fariseus. Por quê? Porque ele pregava a verdade, pregava o evangelho de Deus, o evangelho da graça. E quem é que consentia no apedrejamento de Estevão, irmãos? Saulo. Saulo estava lá olhando isso. E aí, quando acontece toda essa dispersão da igreja, essa grande perseguição da igreja, qual é o posicionamento dos irmãos? Qual foi aqui o posicionamento dos membros daquela igreja? Porque quando vem uma grande perseguição, quando tem um grande problema se levantando, qual é a maioria das atitudes que muitos irmãos fazem? Eles vão para a caverna. Esse povo não. Eles não entraram na caverna. Falavam, olha, aqueles que foram dispersos, fala o seguinte, cada um lá na sua célula, a célula do Daniel agora vai começar a pregar lá na célula dele, a célula do Marco, a célula do João, a célula da Paula, a célula de todos os irmãos, vão começar a dispersar, mas fazer o que? Entrar no buraco? Não, vão pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Irmãos, ninguém pode parar uma igreja em célula. Porque toda igreja em célula, ela não acontece aqui no prédio da igreja local, ela acontece nas casas. É lá que o poder é liberado, é lá que a vida é liberada, é lá que você vai ganhar almas para o Senhor e trazer para o culto de celebração. É lá que vai haver cura, é lá que vai haver restauração de família, é lá que a vida vai se manifestar. Pastor, mas não está acontecendo nada na célula, então tem alguma coisa errada. Porque deveria ter poder de Deus, deveria ter cura, deveria ter libertação, deveria ter restauração, deveria ter casamentos restaurados, deveria pessoas sendo abençoadas, prosperando, liberando grandes valores assim para abençoar também a obra de Deus, porque a célula é o lugar onde a vida é compartilhada. Quem é líder de célula aqui? Então, em nome de Jesus, a sua célula é o lugar da bênção de Deus na vida dos membros. Agora, presta atenção. Quando aquele povo ali estava disperso, eles não olharam aquela dificuldade. Porque eles poderiam ter vindo, vem cá, Daniel, rapidinho. Eles poderiam estar aqui. Estevão estava ali diante do cenário pregando o evangelho de Deus. Foi apedrejado. Porque estava falando do amor de Jesus. Qualquer igreja natural, que não é o caso dessa, eles teriam o quê? Recuado. Não, mas eles olharam para aqui, eles ficaram mais animados ainda. Agora é que nós vamos pregar o evangelho de Deus, agora é que nós vamos ganhar almas para o Senhor, agora é que nós vamos trabalhar em favor do reino de Deus, porque eles viram que aquilo que estava acontecendo aqui não se comparava àquilo que Estevão iria receber na glória, por causa de um posicionamento em Cristo Jesus. E aí Estevão foi motivo de inspiração.
foi motivo de levar a igreja a pregar o evangelho, não a entrar na caverna. Então, presta atenção, os problemas, as dificuldades, as adversidades, não é para você parar, é para você ter uma visão além dos problemas. É para você ter uma visão além das dificuldades. É para você ter uma visão cristocêntrica na sua vida. Qual é a visão cristocêntrica? Não é olhar para a direita nem para a esquerda, mas é para olhar para aquele que te chamou. De onde, pastor? Das trevas para a maravilhosa luz, para viver uma vida de glória como Estevão viveu. Obrigado, Daniel. Que pode dizer glória a Deus sobre isso? Então, irmãos, essa igreja vivia um evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas. O que é isso? Pessoas que só tinham disposição de dar, não queriam receber nada em troca. Queria ofertar na vida da pessoa, queria dar a sua própria vida, queria investir, queria ajudar, queria orar pelas pessoas sem querer receber nada em troca. Porque não era uma igreja egoísta. Não era uma igreja que eu só faço isso ou receber aquilo. Não é esse o evangelho da graça. Não é esse o evangelho de Deus. De pessoas interesseiras no meio da igreja. De pessoas que só fazem algo sem receber algo da parte de Deus. Não. Independente se eu vou receber ou não de Deus, eu vou fazer algo sim. Porque o que eu preciso e vou receber de Deus não é terreno, mas é eterno. A glória é eterna. A glória não é nesse mundo, ela é eterna. O que eu vou receber, o galadão que eu vou receber do Senhor, dinheiro não paga, mas o meu trabalho em Deus vai gerar isso em Cristo Jesus. E eles entendiam isso, eles eram altruístas. Pensavam mais nos outros que em si mesmo. Passou o que é pensar mais nos outros que em si mesmo? É quando você inspirado ou chamado para evangelizar, você não fica dando desculpas. Você não fica olhando para as suas necessidades. Ah, mas eu preciso descansar. Ah, mas eu preciso disso. Espera aí, filho, presta atenção. A Bíblia diz que Deus trabalha, Jesus trabalha até hoje. Você quer descansar? O descanso nosso é na glória. Descanso nosso, Jesus está preparando moradas para nós descansarmos nele. O nosso descanso é no Senhor. Eu vejo irmãos às vezes, não, pastor, eu estou cansado demais, eu preciso tirar férias. Se para você descansar, você precisa tirar férias, você não entendeu nada do que é descanso no Senhor. Porque o seu descanso tem que estar no Senhor. Esse ano mesmo, normalmente, eu costumo tirar pelo menos uma semana para viajar com a minha família, ir na praia, tudo. Não tirei nem um dia dos dias que eu estou aqui. Mas não estou cansado. Você não me vê subir nesse palco aqui cansado. Por quê? Porque a minha alegria está nele. Em fazer a vontade dele. Em cumprir o propósito que ele entregou na minha vida. Então, em nome de Jesus, é hora de nós nos despertarmos para ser de fato uma igreja forte, uma igreja que não olha para as dificuldades, uma igreja que não olha para os problemas, uma igreja que não olha para o que o mundo está olhando, mas para uma igreja que olhe para a palavra de Deus, que veja em toda adversidade, em toda dificuldade, uma oportunidade para falar do grande amor de Deus para as pessoas. E nós estamos tendo essa grande oportunidade. Você pode ver a bagunça que está aí fora. Está uma bagunça. Pessoa amando que devia odiar, odiando que devia amar. É briga familiar constante, é desavença, é desunião. Mas espera aí, você tem a palavra de vida, e o que você está fazendo com isso? Você é pregador do Evangelho. Você é membro do corpo de Cristo. Há uma responsabilidade sobre o pastor? Não, sobre a igreja. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Você é do Senhor. Então você faz parte disso. Que pode dizer glória a Deus?
Fala para o irmão que está lá, você precisa pregar o evangelho, irmãos. Então, a primeira característica de membros de uma igreja forte é essa, que eles não olham para os problemas, mas vê nos problemas a oportunidade de crescimento. E aí, quando a célula está ali passando por uma grande dificuldade, pode ter certeza, Deus está querendo liberar o crescimento naquela célula. E você precisa entender isso. Quando a igreja começa a passar por uma grande perseguição, é porque por trás dessa grande perseguição tem um grande crescimento que Deus está querendo liberar. Que pode dizer glória a Deus? E é o segundo ponto, que eles não estavam interessados na aprovação do Senhor, do homem, mas eles estavam interessados na aprovação do Senhor. Qual é o problema? Tem muitos irmãos que querem ser aprovados por homem. Querem fazer tudo para se aparecer para homem, mas se esquece que quem aprova é o Senhor. O próprio Deus diz para Pedro, através de Pedro, uma vez provada e aprovado o valor da vossa fé, vem a confirmação da vossa alma. Tem muitos irmãos da igreja que estão muito preocupados com o que os outros vão falar ou deixar de falar dele. Mas não se preocupa com se está ou não sendo aprovado pelo Senhor naquilo que ele está fazendo. E essa igreja tinha essa preocupação, porque a mão do Senhor estava com eles, lá no versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a mão de Deus está sobre uma igreja, há conversão, há restauração. Muitos irmãos vão crer, porque quando a mão de Deus, quando Deus decide estender as mãos, ninguém segura. Mas quando é que a mão de Deus está? Aonde Ele aprova. Então, te perguntar, como é que estão as coisas lá na célula? Fala, pastor, não está muito bem. Então nós vamos clamar isso a partir de agora. Porque nós estamos debaixo do favor de Deus. Não tem como você não crescer, porque você está conectado à videira verdadeira. Você vai dar seus frutos em nome de Jesus. Que pode ser glória a Deus. E qual é a consequência disso, pastor? Muitos vão crer. Muitos vão se converter. Porque assim foi com essa igreja. E olha que a igreja tinha sido dispersada. Mas nesse dispersada a igreja, muitos começaram a crer, porque a igreja estava debaixo do favor de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, nós estamos debaixo do favor de Deus, irmãos. Fala para ele, é impossível você não desfrutar das promessas de Deus, porque você está debaixo do favor de Deus. O seu casamento está debaixo do favor de Deus. A sua família está debaixo do favor de Deus. O seu ministério está debaixo do favor de Deus. Os seus filhos estão debaixo do favor de Deus. A sua casa, ela está guardada pela potente mão de Deus, porque você é favorecido. Que pode ser glória a Deus. Se você está junto da sua esposa aí, fala, você está entendendo? Nós estamos debaixo do favor de Deus. Irmãos, sabe o que é estar debaixo do favor de Deus? É que não tem nada a ver com o que você vai fazer. Você não precisa mais, porque Ele já fez tudo. A obra já está consumada. Tudo o que você e eu precisava fazer, Jesus já pagou lá na cruz. A dívida está paga. Você já foi liberto em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Você cresce em Cristo Jesus. Você desfruta de uma vida abundante em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque o favor de Deus te alcançou. Por conta disso, você desfruta de uma vida de vencedor. Por isso que nós temos o nosso logo como igreja. Nós temos uma visão clara, que é o nosso encargo, é edificar uma igreja de vencedores. Por que, pastor, uma igreja de vencedores? Porque nós sabemos que tem igreja de perdedores.
que aceita qualquer coisa. Irmãos, desculpa a minha franqueza, eu não creio que Deus faz coisas pequenas. Ele começa com coisas pequenas, com uma divina semente. Ele coloca uma semente, mas aquela semente tem um potencial de se tornar uma grande árvore. Porque o Deus que eu e você, que nós servimos, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é o Deus que te tira das trevas, te conecta à maravilhosa luz, mas para viver como pastor, vida e vida abundante. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vai encher os olhos das pessoas e olhar e falar: o que está acontecendo ali na Videira Varginha? O que está acontecendo? Aquela igreja não era assim, está se tornando uma igreja forte. O que eles estão fazendo? Simplesmente servindo uns aos outros. Fazendo o que a igreja aqui fazia. Altruísta. Servindo sem desejar receber nada. Simplesmente servindo. Servir o irmão, servir a igreja, ajudar sem esperar algo em troca. Essa é a igreja que Jesus quer. Uma igreja que não é interesseira. O único interesse que tem que ser nosso, eu sou interesseiro nisso, é ganhar almas. Porque Jesus disse que ele só vai vir quando o evangelho for pregado em todas as nações. Então você tem que ser obsessivo e interesseiro nesse sentido. Você tem que ser o maior ganhador de almas da face da terra. A todo e qualquer momento você tem que falar que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus liberta, que Jesus cura. Essa é uma responsabilidade da igreja, não é dos outros que estão aí fora, não. Quem está aí fora está querendo destruir a igreja, mas não tem como. O próprio Jesus disse lá para Pedro: olha, sobre essa revelação, sobre essa pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer. O que isso quer dizer? Pode vir o que for, não vai prevalecer contra a Videira Varginha. Pode vir a tribulação que for, não vai prevalecer contra a sua vida. Porque você é filho de Deus. Você não é qualquer um aqui na face da terra. Você é o escolhido de Deus. Tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa de que você viva os melhores dias da sua vida na vida da igreja. Que pode dizer glória a Deus. Uma igreja aprovada por Deus, Deus só coloca a mão naquilo que Ele aprova, irmãos. Meu Deus do céu, nós temos que nos achar aprovados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, fala para o irmão que já está do seu lado: para de dar desculpa que você não pode. Se a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Para de falar que você não consegue. O teu irmão, hoje ele está lá no Juazeiro do Norte. Ele era líder da minha rede lá no Grajaú. Tem 67 anos já. É o senhor já de idade, né? Quando ele chegou, me lembro, com esse negócio eu não consigo, não posso, não dá. Ele fumava 35 anos, ele fumava, fumante. E aí foi para o encontro e tal, teve aquela experiência lá. Mas continuou fumando. E aí, queria se envolver, né, na liderança, enfim, tudo. Eu chamei um dia para conversar. Nunca tinha conversado com ele diretamente. Sabe aqueles nordestinos bravos? Aí, ele falando, eu falei: irmão, e essa questão sua, quando é que você vai resolver aqui? Aí, ele: não, que é 35 anos. Eu falei: irmão, quem é mais forte na sua vida? O cigarro ou Deus? Quem tem mais poder na sua vida? Quer dizer que o seu vício é mais poderoso do que Deus? Deus não pode te libertar desse vício? Porque isso aí é mau testemunho para os irmãos.
E aí, ele olhou para mim e disse que deu vontade de me dar um soco na cara aquele dia. Que eu confrontei ele tanto. Mas não deu, não. E aí, mas quando ele foi em casa, ele meditou, é verdade. Eu aceitei Jesus. Estou tendo a oportunidade de crescer nele. E um vício está me paralisando. O que é ele diante do poder de Deus? E aquele dia ele foi liberto. 35 anos, fumava. Já o senhor de idade, mais 60. Aí, pensei, quando a pessoa quer, ela se dispõe. Porque foi assim a minha libertação. Aleluia. Foi assim que eu... O que está acontecendo aí, irmãos? Me ajuda aí. Aleluia. Som. Glória a Deus. Mexe aí não, pelo amor de Deus. Deixa parado isso. Então, eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, por isso que eu falo, é desculpa. Eu recebi um versículo, irmão. Um versículo me libertou. Que eu falei, eu vou viver esse tipo de igreja. Eu quero, desse problema que eu tenho, eu quero gerar uma oportunidade para viver. Eu me lembro que eu cheguei viciado, todo estragado, bagunçado na igreja. E aí o pastor não jogou na conta de Deus, não, jogou na minha conta. O que é fácil, aqui o Adriano, tem um problema, não. Deus vai te libertar. Sim, Deus vai. Mas não depende só de Deus, você tem que querer ser liberto, filhas. Aí o pastor pregou uma pregação geral, mas eu falei, sabe aquele culto que a palavra é só para você? Já foi assim. Fala, parece que o pastor falou, é só para mim isso. Meu Deus, será que alguém falou a minha vida para ele? Coisas do tipo, né? O pastor falou a respeito do que lá no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel. E aí Caim vai questionar, Deus vai questionar Caim a respeito, por acaso, onde está Abel? Caim é mal educado com Deus, fala, por acaso sou tutor de Abel, para vir perguntar onde ele está? E a pessoa responder assim para Deus. Caim respondeu. E aí Deus responde a respeito da oferta lá de Caim, aí um versículo chave. Caim, o pecado é contra ti, mas cumpre a ti dominar. E aí o pastor pregando aquele dia, eu entendi. Aí, olha o que ele usou. Ele falou, irmão, vocês que estão aqui no culto, o diabo não vai pegar, ou qualquer pessoa vai pegar e te dar um copo de cachaça para você beber. É você que bebe. Ou não vai pegar um cigarro e colocar na sua boca. É você que coloca. Então, cumpre a ti dominar o seu vício. Irmãos, eu lembro, foi uma terça-feira, 8 horas, 10 horas eu já estava liberto. Foi a hora que terminou o culto. E aí ele falou, olha, quando você bebe ali, você está dando um beijo na boca do diabo. Ele usou essas palavras. E quando você fuma, você está dando um trago na chaminé do inferno. Porque você não é chaminé, você é filho de Deus. Vai ficar soltando fumaça por aí. Irmãos, eu fiquei tão indignado com aquilo que na hora, eu lembro que tinha um barzinho que eu tomava lá algumas coisas, bagunçava tudo lá. Eu fui passando de frente, eu comecei a vomitar. Deus me libertou na hora, porque eu decidi. Eu decidi. Em cima de um problema, gerar uma oportunidade para ser transformado. E a igreja aqui, e não fiquei preocupado com a aprovação de ninguém. Porque às vezes você fala, o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar de mim agora? Eles tinham preocupação
que a única preocupação deles é a seguinte: a mão do Senhor está sobre a minha vida, isso basta. Isso é o suficiente. Não preciso de mais nada, porque Ele é que abate o que exalta. Ele é o que faz tudo em todos. Ele é o que faz nova todas as coisas. Ele é o que determina: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Mas quem é que define e decide? Sou eu. Quem é que se posiciona? Eu. Uma vez eu me posicionando, a mão de Deus é liberada sobre a minha vida e me leva a desfrutar do favor dele sobre mim. Quando eu e você, isso é para todas as áreas da minha vida. Casamento. Eu tenho falado para os irmãos, se compartilharam nos cultos de casais. Desde o primeiro ano de casamento, eu não sei o que é viver crises. Mas sabe o que eu e minha esposa, que está ali atrás, fazia? Todo dia se ajoelhava de joelhos dois e orava: Deus, nós não vamos dar legalidade nenhuma para o diabo entrar no nosso casamento. Não vamos. Nós vamos ser exemplo. Todo mundo, irmãos, criticava a família, então, falava: olha, vocês estão perdendo tempo. Perdendo tempo na igreja, perdendo tempo fazendo isso. Vai cuidar da sua vida. Eu já até preguei sobre isso. Dá vontade de falar para ele: vai cuidar da sua vida, que da minha Deus cuida. Porque a gente sabia o resultado que viria lá na frente. Quem lembra aqui dessa pregação: vai cuidar da sua vida? Porque às vezes a gente está tão preocupado com a vida dos outros que esquece da nossa própria vida. De falar: Deus, muda isso. Eu quero entrar no padrão da igreja primitiva. Eu não quero viver algo só olhando para o problema, não. Ou fortalecendo aquela força que o problema vem. Porque as adversidades dos problemas vêm o quê? Para a gente andar sobre elas, não para afundar nelas. Quando viu o problema, a dificuldade, qual a questão? Jesus está no barco, irmão. Se a gente fala: Jesus, me ajuda aqui, porque saiu da minha força, da minha expectativa, da minha possibilidade, habilidade. Agora Deus entra. Deus entra e faz nova todas as coisas. Então, em nome de Jesus, esse é o estilo de igreja, tem mais. Porque quando a mão do Senhor estava sobre a igreja, havia conversão de vidas. Quando a igreja está envolvida naquilo que Deus está envolvido, quer salvar pessoas, nós não estamos envolvidos aqui para você prosperar, não, que isso vai ser consequência, não é o alvo. É consequência de uma vida cristã. Nós estamos aqui reunidos para quê? Para ser trabalhados, aprendemos aqui para lá fora salvar. Para falar do amor de Deus, para falar que Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda restaura casamento. Que Ele não morreu, mas Ele sim morreu, mas ressuscitou. E Ele está no meio de nós. A Bíblia diz que onde tiverem duas ou mais pessoas reunidas, ali estarei no meio de vós. E peraí, a gente se reúne como igreja para quê? Para bater palminha, ter uma vida medíocre. Meu Deus, microfones não estão me ajudando hoje. Os irmãos estão entendendo? Porque lá no versículo 26, diz assim: durante o ano inteiro, o ano da casa cheia, durante o ano inteiro, reuniu-se naquela igreja, e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Vai ser um ano intenso. O ano inteiro, a igreja trabalhando, falando do amor de Deus, falando que Jesus salva, falando que Jesus restaura, falando que Jesus transforma, falando que Jesus, se tem, já ouviu aquele ditado: ah, mas aquele ali é tão torto que ninguém direita. Mas ele se esquece que Jesus também já foi carpinteiro, e ele direita todo o pau torto e faz ele se direitar. Basta que a pessoa queira. Porque Jesus não te obriga a nada, filho.
Jesus não te obriga nem a vir aqui para o culto, nem estar na célula. Mas Ele te propõe, ei, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Ele vai te dar uma sugestão. Ei, filho, escolha, pois, a vida para que vivas. Existe vida liberada sobre você. Existe promessas de Deus sobre a sua vida. E é para o ano todo. A Bíblia diz aqui, é para o ano todo. Eles desfrutavam disso o ano todo. Havia uma missão, uma visão missionária. De quê? De tocar na igreja. De viver a vida da igreja. De desfrutar de sinais, de milagres. E a igreja estava reunida nisso. E quando você percebe esse grande mover, presta atenção, o que é que a igreja está precisando hoje em dia? É da unção de Deus. É da vida de Deus fluindo. É do poder de Deus se manifestando. É de aonde você chegar, quando você abrir a boca, se tiver alguém demoniado, ser liberto. Não é de olhar, ficar amaldiçoando ou criticando o irmão. Irmão, para com isso, de um criticar o outro. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Ah, pastor, mas ela é difícil, ela é complicada. Ué, você é o quê? É o direitinho de Jesus? Não, todos nós aqui, inclusive eu, que sou o principal, nós estamos em um grande processo de transformação. Eu e você precisa ter transformado para se parecer a cada dia com Cristo. Então, já que você aceitou Jesus, faça o seu papel de verdade. Prega o Evangelho. Fala do amor de Deus. Sai da caixinha. Sai da caverna. Faça igual essa igreja. Era uma igreja que foi dispersada, mas da dispersão, eles falaram, tem um trabalho a ser feito. Ah, não, pastor, mas isso aí é coisa do pastor. Isso aí é coisa do líder. Não, é coisa de cada membro. É coisa de quem recebeu Jesus. É coisa de quem ama o lugar. De quem olha para aqui, todos os irmãos moram aqui na região, quando olha aqui, vê tanta perseguição, tanta tribulação, tanto problema acontecendo e não aceita isso. Fala, eu não concordo, não aceito, Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor. Eu sei que o Senhor tem algo muito maior. Porque a graça é evidente. Uma igreja que flui na graça de Deus, ela é uma igreja alegre. Ela é uma igreja, como dizia Lázaro, vai passando pela prova, dando glória a Deus. É uma igreja que quando você olha para ela, está uma perseguição grande, mas ela está cantando louvores. Porque ela sabe que o seu Redentor vive, e quando ele se levantar, meu irmão, quando ele se levantar, ninguém fica na frente, porque ele vai vencendo para vencer. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da batalha. Ei, presta atenção, a luta que você está vivendo não é sua, ela é do Senhor. Ele vai te dar vitória, meu irmão. Simplesmente se posicione como crente. Como alguém que crê. O que é crente? É crer. Crer nas promessas. Crer naquilo que Deus faz. Não é que Deus vai fazer, não, Ele já fez tudo. Só falta você se apropriar do que já está feito. O que é se apropriar? Que nós já somos mais que vencedores em Cristo nas regiões celestiais. O que eu tenho que fazer? Ir lá, Senhor, é bênção financeira, traz para a minha vida. É casamento restaurado, libera aqui para a minha vida. É família transformada, porque a promessa não é só para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus não é egocentrista, Ele não é individualista, Ele é um Deus em comunidade, Ele trabalha pelo povo. Quando você se dispõe a ir, Ele vai na sua frente. Irmão, que poderoso. Você só fala, eu vou, Jesus vai na sua frente. Para quê? Quebrar as portas de bronze, destruir as trancas de ferro. E o que é que tem depois disso?
os tesouros escondidos. Sempre por trás dos ferrolhos, sempre por trás das trancas de ferro, sempre por trás dos problemas, tem algo grande de Deus sendo liberado sobre a igreja. E essa igreja entendia. E ela vivia debaixo da graça, vivia alegre. Ninguém entendia. Porque Estevão tinha sido apedrejado. E estavam alegres. Estavam felizes, continuavam falando do grande amor de Deus. Uma videira vadia, fala mal, pode falar. Fala isso, aquilo, pode falar mais ainda. Mas nós vamos crescer em nome de Jesus. Porque tem um povo forte aqui. Tem um povo que entendeu quem é em Deus, quem é em Cristo Jesus. E quando você entende isso, irmãos, você busca uma espiritualidade, que é o 4 ponto aqui, contagiante. Lá no versículo 24, volta aí no 24, ele era um homem bom. Quem era? Barnabé, esse homem. Cheio do Espírito Santo, de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Aonde ele chegava, ele contagiava o ambiente. Inflamava o ambiente de fé. Se a igreja estava desanimada, quando Barnabé chegava e ele trazia junto com ele Saulo, que eles começaram a fazer 1 ano de visita às igrejas. Aí tinha alguém desanimado, ele chegava, creia no Senhor Jesus, e a pessoa era contagiada por aquele espírito de fé. Porque a fé é um dom, espírito de fé. Quando você falar, tem que transmitir um espírito. A vida, o fluir de Deus, tem que se manifestar através da sua vida. Quando você olhar, as pessoas têm que olhar para você e ver o brilho de Cristo. A expressão da glória de Cristo. Quando Deus olhar, esse mundo, Deus já vê. Quando esse mundo olhar para os jovens, tem que ver a expressão da glória de Deus. Tem que ver o jovem como é contaminado aí no mundo. Mas tem que ser algo radical, diferente. Diferente da multidão. Que contagia. A pessoa está desanimada, você abre a boca. Ei, irmão, levanta-te. Aí a pessoa levanta. Por quê? Não sei, algo saiu de dentro dele aqui que me contagiou, me levantou, me inspirou, me animou, me motivou, me levou a crer novamente. Você tem que ter esse espírito de fé. Esse espírito que vai contagiar o lugar. De aonde você chegar e você abrir a boca, pessoas vão se levantar através da sua palavra. Porque não é sua, é de quem está dentro de você, que está fluindo, que é o Espírito de Deus. Ah, irmão, se nós entendêssemos quem somos em Cristo Jesus, se nós tivéssemos a revelação de quem somos como igreja, não seríamos o que somos ainda, mas seremos em nome de Jesus. Porque somente uma igreja contagiante, uma igreja que expressa fé, uma igreja que contagia o ambiente, é uma igreja forte. É uma igreja que tem poder de Deus. É uma igreja que a unção flui. É uma igreja que o derramar do Espírito é algo natural, porque ela deseja, almeja e anseia a cada dia pelo fluir de Deus na vida dela. É isso que você tem que viver diariamente. Na sua vida. Eu vou terminar, irmãos. Tem que ter esse mesmo espírito de fé, de coragem. Então, em nome de Jesus, olha bem para mim, presta atenção. Para de dizer que você não pode. Para de ir contra a palavra de Deus.
Quando você fala, eu não posso, eu não dou, ou não vai, ou não tem como, você está anulando a palavra de Deus, que o próprio apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E como é que você pode falar que não pode nada? Você pode tudo. O próprio Jesus diz que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo. Não é qualquer coisa não, é tudo. Pastor, o que é tudo? É tudo. Tudo é tudo. Mas não é no seu tempo, é no tempo dele. Tem essa sã consciência de que precisa esperar. Esperei confiadamente no Senhor. Confiadamente. Não apostatei da fé. Criei. Por isso recebi. Qual o problema? Tem muita gente que está querendo ser Tomé na vida da igreja. Ah, pastor, para mim viver uma célula crescente, eu tenho que ver primeiro. Muitos irmãos, não, primeiro semeie, ore, clame, plante e vista. Que Deus vai dar as pessoas certas com o coração incendiado. Porque tem muita gente hoje, nesse momento agora, se perdendo aí fora. Mas você está aqui, você está recebendo palavras de vida, que está contagiando o seu espírito. Mas para que você está com Deus está fazendo isso em você? Para que você venha contagiar outros aí fora. Pastor, o que eu faço com tudo isso? Fala do amor de Deus para outros. Sabe quando você é fortalecido? Vou dar um exemplo. Qual é o problema que muita gente não é fortalecido? Que ele está valorizando demais os problemas dele e não fala aquilo que Deus chamou ele para fazer. Sabe quando é que você é fortalecido? Quando você está, o negócio está ruim na sua vida. Parece que nunca não vai dar certo. E aí você vai falar de grandeza na vida de outra pessoa. Aí você vê que não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Cristo. Tem tudo a ver com Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Por isso que essa igreja era uma igreja de fé. Porque Jesus é o autor e consumador da fé. E não tem como eu estar em Cristo e não ter uma fé contagiante. Quem está em Cristo tem que contagiar. Aonde você chega, presta atenção, não é você chegando, é Cristo chegando. Porque você é a habitação de Deus. Você é morada dele. Ele mora dentro de você. Mas ele quer fluir de dentro de você. Então, em nome de Jesus, eu falei muitas coisas aqui hoje. Vou terminar muito, senão vai demorar um pouco. Eu quero orar também. Aleluia. Mas eu só vou ler o versículo 23. Então quem era esse? Barnabé. Ali chegando e vendo a graça de Deus. Você pode ver a graça de Deus, perceber. Ficou alegre. E os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Pessoas, irmãos, que teve a experiência com a graça de Deus, ele vive uma vida alegre. E ele motiva e anima os outros ainda. Ele tem esse espírito de chegar assim, ter um irmão cabisbaixo. Ei, irmão, levanta. Olha para Cristo, irmão. Deus tem algo para a sua vida. Ele anima a pessoa, ele tem esse poder contagiante. O espírito de fé, ele consegue transmitir para quem está ouvindo. Transmitir o espírito. É isso que você tem que sair daqui. Quando você falar, não é você falando, é Ele falando por ti.
Isso vai animar muitos, isso vai trazer pessoas que estavam desanimadas, desacreditadas, sem poder fazer nada, porque estavam olhando para si, não para Ele. Em nome de Jesus. Seja alguém contagiante. Seja alguém que aonde chegue, mude o ambiente. Seja um Barnabé. Que ao invés de ficar triste, oh meu Deus, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Que você está recebendo, muitos dariam de tudo, daria fortunas para receber, mas não estão. E você está recebendo de graça. Porque Jesus não cobra nada para isso. O Evangelho é da graça de Deus. Não tem nada a ver com o que eu vou fazer, ou dar, ou deixar de fazer. Tem a ver com tudo que Ele fez já está pago. A obra já está consumada. O que você tem que fazer? Crer e me apropriar agora da obra consumada. E viver os melhores dias da minha vida. Quem pode dizer glória a Deus? Então, eu creio, e a minha oração vai ser essa agora. Você fala, pastor, eu não estava como Barnabé. Porque essa igreja, ela se tornou uma igreja que pregava o Evangelho, fazendo tudo que tinha que ser feito, por causa de alguém que contagiava eles, que animava, que inspirava, que levava eles a ter uma fé contagiante, a viver o sobrenatural, e se alegravam. Porque quem entendeu a graça se alegra. Porque vive no descanso e entra no descanso. Mas quem vive debaixo de condenação, vive o pesadelo todo dia. Mas Jesus está te convidando hoje para ter essa fé contagiante. E através dessa fé, você viveu o sobrenatural. E o sobrenatural, ele vai liberar unção poderosa, poder e autoridade. E nós seremos uma igreja forte aqui nesse lugar. De homens e mulheres que contagiam. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que pregam o Evangelho da graça de Deus. Homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo de Deus. Você fala, pastor, eu não estou transmitindo essa fé, mas eu decido hoje. Lembra que é uma decisão? Deus coloca tudo, fala, está aqui. Se você crer, você vai se apropriar. Se não crer, você vai viver dentro de uma igreja, mas não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Mas você dá um passo de fé, não, eu creio. Eu falo, tá bom. Toma, que é de graça. E o interessante daquela igreja, que ela era uma igreja tão cheia de Deus, que lá no final do 29:30, eu não vou ler agora para não... que eles até a questão financeira, eles contribuíam. Eles davam para que não houvesse necessitados ali no meio. Olha que igreja, irmãos. Quem é que pode parar uma igreja dessa? Uma igreja forte que sabe onde está fundamentada, que tem uma fé alicerçada, que vive o melhor de Deus, que renuncia a cada dia à sua própria vontade para que se estabeleça a vontade de Deus na vida dela. Então, em nome de Jesus, eu vou ser claro aqui bem para os irmãos, a partir desse culto, se você tinha algum vício, aí você vai sair daqui liberto hoje, em nome de Jesus. O único vício que você tem que ter é o quê? Ser cheio da presença, buscar a presença, fluir na presença, viver na presença, desfrutar da presença de Deus. Comer a palavra de Deus. Que é isso que Deus quer fazer na sua vida. Para de dar credibilidade demais ao problema, ao gigante. Derruba ele logo. Coloca por terra. Dá um basta.
Porque quando Jesus se levanta é assim, pode estar a tempestade que for, basta uma palavra de Deus, tudo muda, irmãos, tudo muda. Basta uma decisão sua, toda a sua história muda, toda. E você começa a desfrutar de coisas novas do Senhor. Ah, mas eu não consigo, você não consegue. Mas Deus te fortalece para você conseguir, desde que você se abra para isso. Não seja alguém vitimista. Que tudo você é vítima. Não, você não é. Não se coloque como também. Ser amado, ser guardado, ser protegido. Mas você não pode ser um vencedor só legalmente. Tem muita gente que legalmente é vencedor e herdeiro de muitas coisas, mas não desfruta porque não se coloca na posição. Hoje, é dia da igreja se posicionar como uma igreja forte, como membros fortes dessa igreja, como alguém que não retrocede, alguém que vai ter problema, vai, mas não está nem aí para eles. Porque sabe que a hora que Jesus se levantar, Ele vai dar o que está por trás desse problema, que é a grande vitória. A vitória de Deus liberada para você. A vitória por trás dos problemas. A vitória por trás das dificuldades. E você vai desfrutar disso, irmão. Eu vou desfrutar. Nós vamos desfrutar. Porque nós somos uma igreja forte. Quando eu abri a minha visão, quando nós abrimos nossa visão, aí nós caminhamos no mesmo rumo. Porque aqui não é eu nem você, somos nós vivendo o propósito de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, nem você é melhor do que ninguém. Mas nós juntos, nós podemos fazer um estrago aqui nesse lugar, um estrago no inferno, e declarar que o reino de Deus será de uma forma poderosa, crescente e prevalecente nesse lugar. O que você tem que fazer? Qual é a sua parte? Vai trabalhar, irmão. Para de dar desculpas. Para de falar que não dá, vai trabalhar. Pastor, já trabalhar na empresa, Deus não chamou só para isso não. Você tem falado do Senhor Jesus lá onde você trabalha? Quantas almas você já ganhou lá no seu trabalho para Jesus? Ah não, mas isso é só na igreja. Ah, peraí, você só é crente aqui dentro? Você só é cristão aqui dentro da igreja? Aonde você for, você é crente, você tem uma marca. Você tem algo dentro de você. Você tem o testemunho. A Bíblia diz que nós seremos as testemunhas vivas. Você tem uma identidade, irmão. Você não é qualquer um, você é filho. Então, permanece-se firme como filho. Saia dessas contaminações do mundo. Essa podridão, que só tem coisa podre, que destrói, né? Dê o seu melhor para você. Ah, irmão, quando você se levantar, né? Vai aparecer muitas mulheres de Jó. Vai aparecer. Falando, você está doido? Você está louco, Jó? Você está louco, faz isso não. Maldições teu Deus, não dá em nada não. Ela, você não sabe quem está falando não, mulher. Isso que eu estou passando aqui não se compara com a alegria que há de vir. Irmão, presta atenção. Tá doendo suporte. Que Deus só está te envergando aqui, ó, para te jogar mais longe. Ele só está fazendo isso em você. Você acha que está recuando, que as coisas não estão indo. Não, é só Deus te fazendo aqui, ó. Eu vi lá. Deus fazendo, eu vi em uma das festas que teve na célula ontem, o Eudes com estilingue. Eu falei, aquele estilingue é para levar ele mais longe. Vai pegar aqui, ó, vai para trás. Você pensa que está trazendo para trás, mas quando solta, vai para um lugar que você nem imaginava chegar. É isso que Deus está preparando para você. Então, aceita os propósitos e os processos de Deus.
Ele quer que você desfruta de coisas grandes, irmãos. Ele te ama. Ele não se compraz no seu sofrimento. Ele não quer te ver sofrer. Ele sofreu no seu lugar. De repente você está no casamento sofrendo. Deus não quer isso. Deus quer que tenha alegria no seu casamento. Paz. Alegria na sua casa, na sua família. Deus também não quer te ver em aperto financeiro. Que a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono, Ele é o Deus Jeová Jireh, Deus proverá. Ele vai prover a situação, os recursos para você pagar a dívida. Basta que você se posicione. Então, em nome de Jesus, não seja crente oscilante, não. Fica oscilando, um dia eu vou, um dia eu não vou. Hoje sou crente, hoje eu não sou. Espera aí, amar o seu burro logo. Pare de ser inconstante. Seja alguém que se posicione. Tenha uma fé contagiante. Tem gente que a gente não entende eles, porque está passando por uma tribulação tão grande, mas está rindo. Fico olhando aqui, cadê o irmão José quando vem trazer a oferta aqui? É um irmão que poderia nem vir no culto, eu entenderia. Mas não negocia. Por causa da limitação dele. Mas entendeu, precisa estar envolvido no corpo. Fica imaginando e compartilhando a dificuldade que a avó tem, o constrangimento, tudo, subir essas escadas, de cadeira de roda. Por isso que eu quero mudar de pé, não quero mais escada em nome de Jesus. Pelos irmãos. Mas está aqui, está ouvindo a palavra de Deus. Está interessada, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero perceber, eu quero receber. Tem irmãos cheios de saúde, está pensando que a saúde vem dele, não é de Deus. Aí Deus permite cair na cama lá, que Deus não coloca doença, Ele só permite. Aí fala, agora eu preciso de Deus. Quando estava com saúde não precisava, nem podia se desgastar em Deus. Irmão, está na hora da gente acordar como igreja. Está na hora de você ir para a célula, mas ir de verdade. Não ir para tapar buraco, não, ir para fazer a diferença. E não vai sozinho, não, leva alguém. Nós temos aqui, se cada um dos irmãos aqui trazer um para o impacto, já vai além do alvo. Mas tem 11 dias. 15, né? 14, que vai ser sábado. 14 dias você falar de Jesus para uma pessoa e trazer. Que dificuldade, né, irmão? Porque cada um aqui, cada dia, a Bíblia diz, essa era a igreja primitiva. A cada dia era acrescentado os que eram salvos. Por quê? Todos tinham o mesmo pensamento, falavam as mesmas coisas, criam as mesmas coisas e tinham o mesmo alvo, que era Cristo. E quando nós tivermos esse mesmo pensamento, o mesmo falar, o mesmo agir e o mesmo alvo, ninguém nos segura. Ninguém. Aí você vai ver, vão ter que fazer culto só para colher testemunhos. Porque uma grande nuvem de testemunho vai se manifestar na vida da igreja. Aí você fala, pastor, eu quero isso para a minha vida. Fica de pé em nome de Jesus.